Então, como eu estava falando, tem algumas patologias que interferem no coração. Por exemplo, anemia. Por que a anemia interfere em problemas cardiovasculares? Porque tem uma sobrecarga cardíaca para compensar a falta de oxigênio. Por quê? Vamos pensar na anemia ferropriva. Então, precisa do ferro para se ligar ao oxigênio dentro da hemácia, para carregar o oxigênio para nosso corpo, cérebro, órgãos, tecidos. E como se você está com uma anemia, e mesmo a anemia por falta de B12 também, porque tem a ver com as hemácias também. Então, se você tem um tipo de anemia, você não vai ter o oxigênio. E aí o coração tem que bombear mais sangue, porque tem um déficit de oxigênio no seu corpo. Então, sobrecarrega o coração. Outra causa aí, arteriosclerose, né? É diferente de arteriosclerose. Arteriosclerose é quando as artérias estão rígidas. Então, com a artéria mineralizada, diminui o fluxo sanguíneo e, consequentemente, o oxigênio também. Então, o coração tem que bater mais para tentar suprir esse déficit. E há um aumento da captação de glicose pela via anaeróbica, porque você não está usando oxigênio, você está usando a via anaeróbica. Quando usa a via aeróbica, é a via de oxigênio. Anaeróbica é sem oxigênio. Então, quando você está captando um aumento da captação de glicose pela via anaeróbica, no coração, ocasiona o quê? Uma hipertrofia ventricular, levando à morte. Então, quem não tem oxigênio, quem tem pouco oxigênio, vai ter que usar. Inclusive, no ciclo de Krebs, quando você gera energia, você pode gerar pela via aeróbica, como pela via anaeróbica. E pela via anaeróbica, você produz o lactato, que inclusive vai fazer glicogênio lá no fígado. Mas o lactato, ele não produz tanto ATP. É uma via que não é tão boa. Melhor, né, com a via do oxigênio mesmo. E falta de oxigênio, essa via anaeróbica para o coração não é boa, porque ela causa hipertrofia ventricular. O coração incha. Incha para quê? Para tentar bombear mais sangue. Então, quando está faltando, lembra que eu falei? As glândulas, os órgãos, quando está faltando matéria-prima, para ele funcionar, ele incha e escurece. É o caso da tireoide. Incha e escurece. O coração também. Ele hipertrofia pela falta de captação do oxigênio, mas tem um aumento da captação de glicose pela via anaeróbica, que é a via sem oxigênio. Outro problema aí também, por exemplo, o rim, né? O rim tem muito a ver com o problema de hipertensão. Então, o rim filtra sangue arterial, tá? Sangue rico em oxigênio. O que sai do rim é sangue venoso. E a artéria renal é um ramo da aorta, então já tem a ver aí com o sistema cardiovascular. Então, falando em rim, tem 3 problemas renais, tá? São 3 problemas. Tem o problema pré-renal, e é o maior problema. Por quê? Porque as artérias vêm do coração. Então, é pré-renal. Se tiver problema, vai acumular sangue no coração. Não vai lá para o rim para filtrar. Depois tem o problema renal, né? E o pós-renal, que aí é na formação da urina. O rim não sinaliza a liberação da eritropoetina. O que faz a eritropoetina? Faz a eritropoiese. E o que é a eritropoiese? É a produção de eritrócitos, hemácias na corrente sanguínea. Então, quando o rim não sinaliza a liberação da eritropoetina, você não faz hemácia. Né? E sem hemácia, é aquele problema, não vai ter hemoglobina lá junto com o ferro para carregar o oxigênio. Então, nós temos 3 problemas aí. Pré-renal, que é o pior, que a artéria vem do coração, né? A artéria tem a ver, né? O rim tem a ver com as artérias do coração, então vai acumular sangue no coração. O problema renal em si, o pós-renal, tá? Outro problema, né? Outra patologia que está ligada ao problema cardiovascular, e essa é top, né? Essa, sem dúvida alguma, está extremamente ligada ao problema cardiovascular, que é a diabetes. Então, a diabetes ocasiona cardiomiopatia. Ela aumenta a resistência à insulina e aumenta os AIDs,
que são o processo avançado de glicação. Então, aumenta a glicação, afeta os cardiomiócitos, tá? Aumenta a resistência insulínica. Então, o que vai ocorrer? Vai ocorrer danos cardíacos, fibrose no coração, senescência precoce. O que é senescência? Envelhecimento das células. Então, vai envelhecer precocemente. Diminuição do óxido nítrico, e o óxido nítrico é um vasodilatador. Então, quando você tem pouco óxido nítrico, você já vai começar com problema de pressão arterial, né? Porque se não dilata a artéria, ela fica com vasoconstricção. A artéria tem que ter complacência, dilatar e vasoconstricção, né? Dilatar e prender, né? Prender ou diminuir de tamanho. Então, ela tem que ter essa complacência. Arteriosclerose e insuficiência cardíaca, né? Então, diabetes causa tudo isso aí. Então, tem uns discos entre as fibras dos cardiomiócitos, que são as células cardíacas, e essas fibras existem para que tenha uma menor resistência elétrica nas fibras cardíacas, né? Então, esses discos entre essas fibras é justamente para ter menor resistência elétrica. O coração é elétrico, né? Por isso que a gente faz eletrocardiograma. Isso porque nós temos esses estímulos elétricos e que venham do sino arterial, do sino ventricular, para a condução mais eficiente. Então, tem uns disquinhos entre essas fibras, entre os cardiomiócitos, para não ter aquela resistência, para vir a corrente elétrica, né, do sino arterial, do sino ventricular, para a condução mais eficiente. E existem junções abertas entre essas fibras nos cardiomiócitos. Essas junções ocorrem para que tenha uma melhor função de contração e condução do estímulo elétrico. Então, o coração tem uma relação diferente do músculo esquelético. Ele é um músculo, o coração, mas ele é diferente do músculo esquelético. Não só diferente do músculo esquelético, como da actina. O que é a actina? É uma proteína que faz parte da família das proteínas globulares que formam microfilamentos. E também da miosina. O que é a miosina? É uma ATPase, que se movimenta ao longo da actina em presença de ATP, sendo responsável pela contração muscular, tá? Então, vamos dizer, ele é um músculo, mas um pouco diferenciado do músculo esquelético, tá? Então, na prática de exercícios físicos, o que beneficia o coração? Protege contra isquemias cardíacas, melhora a vasodilatação, melhora a perfusão sanguínea, estimula a angiogênese, ou seja, a gente só não quer angiogênese no câncer, né? Porque o câncer começa a fazer muito vaso. A gente não quer porque ele se espalha. Agora, a angiogênese fisiológica é boa. Aliás, o exercício físico, ele favorece muito a parte mental. Ele aumenta o BNDF, que é o fator neurotrófico de proteção cerebral. Então, ele aumenta a acetilcolina, ele aumenta neurotransmissores do cérebro para memória. E tem gente até que fala, primeiro ele cuida do cérebro, exercício físico, depois cuida do resto. Mas, enfim, né? Ele é ótimo também para o coração. E a coronariana é uma artéria que é um ramo da aorta. E o coração precisa receber muito sangue arterial, muito sangue rico em oxigênio, porque ele é o maior atleta aeróbico. O coração trabalha com oxigênio. Qualquer coisa que interfira nesse processo aeróbico do coração vai resultar no quê? Como eu falei, hipertrofia do coração, hipertrofia ventricular. Tem que hipertrofiar, tem que aumentar de tamanho para ver se ele consegue bombear mais oxigênio. Perda de função, insuficiência cardíaca. O rim é dependente de função mitocondrial, e eu acho que é amanhã a aula de mitocôndria, hein? Você não pode perder. E a mitocôndria é super importante. Então, o rim é dependente dessa função mitocondrial, que é dependente de oxigênio, porque sem oxigênio não faz ATP na mitocôndria, por isso que ele aumenta a eritropoiese, ou seja, a formação de eritrócitos
e filtra o sangue arterial. Então, o rim aumenta as hemácias e filtra esse sangue arterial. Tem um exame até que identifica se o problema veio primeiro do coração ou primeiro do pulmão, porque o pulmão é outro órgão extremamente ligado com o coração. Então, como se chama esse exame? Esse exame se chama dosagem de peptídeo natriúretico. Então, se tiver aumentado esse exame, peptídeo natriúretico, o problema vem do coração primeiro, porque quando chega alguém infartando lá no pronto-socorro, o médico tem que ser bom, viu? Porque ele pode matar o paciente. De repente, o problema não veio do coração, está vindo do pulmão. E se ele não tratar o pulmão primeiro, o coração para de bater. Ou ao contrário. Então, o que o médico tem que fazer é esse exame aí de dosagem de peptídeo natriúretico. Se tiver aumentado, é que o problema é originado do próprio coração. Se tiver reduzido, é o pulmão que está sobrecarregando o coração. E a única artéria que transporta sangue venoso é a artéria pulmonar. Muita gente pensa que é sangue arterial, né? Porque pulmão, oxigênio. Não, a artéria... E é uma artéria, né? A artéria transporta geralmente sangue arterial. Mas do pulmão transporta sangue venoso. Então, ela sai do coração levando sangue para o pulmão. E a veia pulmonar é a única veia do corpo que transporta sangue arterial. Então, no pulmão é ao contrário, né? A artéria pulmonar transporta sangue venoso e a veia pulmonar, ou melhor, a artéria pulmonar transporta sangue venoso e a veia pulmonar transporta sangue arterial, que é rico em oxigênio, tá? Apesar de ser veia, que sai do pulmão e volta para o coração. Mas o que a gente também tem que ver nesses problemas cardiovasculares são a lesão endotelial das artérias, que, mais uma vez, devido ao diabetes. Então, diabetes, o sangue glica, o sangue fica viscoso, o sangue causa lesão lá no endotélio das artérias, dentro da artéria, e essa lesão, como se você fosse esfregar, né? Esfregar alguma coisa, vai criar um buraco lá. E aí que entra o colesterol, o LDL, para ajudar a tampar, né? Fazer um curativo lá no endotélio. Mas aí causa inflamação também, porque aí vem macrófago, porque já tem um processo inflamatório aí, vem células espumosas, e aí que causa a arteriosclerose, que é a placa na artéria. E a arteriosclerose é a mineralização das artérias. E sabe uma vitamina? Perguntar para os meus mentorandos, qual que é a vitamina que impede a mineralização das artérias? Quem sabe? Porque produz a proteína GLA. E essa proteína GLA, ela impede a mineralização das artérias. E quem respondeu vitamina K2 acertou. Tá? Então, por isso que é importante também. E alguns suplementos para o coração, até para inchaço do coração e tudo isso, é a D-ribose, coenzima Q10, o magnésio de malato, não pode faltar, tá? E a L-carnitina. A L-carnitina, ela joga ácidos graxos para a mitocôndria, produzindo mais energia. Então, por isso que eu volto a falar das estatinas. As estatinas diminuem o colesterol, mas diminui a coenzima Q10, que é primordial para o coração. Então, cuidado quem está tomando estatina, pelo menos teria que tomar coenzima Q10.